Olá, produtores e produtoras rurais. Você sabe como produzir biodiversidade? O que são espécies exóticas invasoras? A importância da natureza na sua produtividade? Meu nome é Marlon Prestes, esse é o segundo episódio da Rádio JTI Bio. Aqui vamos conversar sobre as práticas ambientais que podem melhorar sua produção. Fica com a gente! Ouça a partir de agora a Rádio JTI Bio, projeto de produção de biodiversidade. Uma iniciativa da JTI em parceria com a SPVS. Produzir natureza para produzir melhor. Além de produzir tabaco, milho, soja, erva mate, por exemplo, os produtores rurais podem e devem produzir biodiversidade. Essa atitude, além de ajudar a conservar a natureza, contribui com a própria produção agrícola. Para falarmos sobre isso, nossa convidada será Alessandra Xavier, engenheira florestal e técnica da SPVS. Seja bem-vinda, Alessandra. Com um bom chimarrão em mãos, para o pessoal que ainda não ouviu o primeiro episódio, você pode nos contar o que é o JTI Bio, o que significa produzir biodiversidade? Claro, Marlon, será um prazer falar um pouquinho com você do JTI Bio. É um projeto da empresa JTI, realizado, executado em parceria com a SPVS. E o JTI Bio, ele acontece desde lá de 2014. Só aqui no estado do Paraná, por enquanto, sabe, Marlon? E agora, em 2021, a gente iniciou uma nova fase do projeto, né? Essa nova fase já conta com a participação de 51 produtores vinculados à JTI. Mas no total, de todas as outras fases que já se passaram pelo projeto, a gente soma mais de 80 produtores que já conhecem e participaram do projeto. Este é um resultado muito legal, sabe, Marla? É muito bacana mesmo. Em primeiro lugar, o JTI Bio, ele ajuda o produtor rural da JTI a regularizar a sua propriedade conforme a legislação ambiental, conforme o Código Florestal Brasileiro, o Cadastro Ambiental Rural, o tão famoso CAR. Mas o mais importante é que nós técnicos da SPVS, nós damos as orientações técnicas para que os produtores rurais, eles saibam cuidar da sua propriedade e monitorar a biodiversidade das áreas naturais que estão ali presentes dentro das suas propriedades. E é importante também a gente repassar para o produtor rural que eles precisam ter esse entendimento que a lei e os cuidados ambientais, elas são duas coisas que caminham juntas, sabe? Elas se complementam, sabe, Marlon? Certo. Além disso, a manutenção das áreas nativas nas propriedades também ajuda a aumentar a fertilidade do solo, principalmente as nascentes e rios, que são fundamentais para a agricultura, não é mesmo? Sim, Marlon, é exatamente isso. Hoje, felizmente, muitos proprietários já têm essa consciência, né? Então, quando a gente vai na propriedade rural, a gente conversando com os produtores, a gente já recebe já essas informações deles, eles têm esse entendimento da proteção do solo, da melhoria da qualidade do solo para a produção agrícola, da proteção da nascente, que vai aumentar a água na propriedade rural, que vai melhorar a qualidade da água na propriedade rural, né? E como eu falei, a gente já passou, né, pelo projeto mais de 80 produtores, né, e produtoras que foram envolvidos no projeto. E é um trabalho, assim, sabe, Marlon, de muitas mãos. Então, a gente precisa cada vez mais fortalecer essa corrente, né, em favor da biodiversidade. Porque se ela estiver fortalecida, todos nós estamos seguros. Mas, Alessandra, nos casos assim em que o proprietário ainda não tinha essa percepção, mas ouvindo agora os nossos podcasts, percebe a importância e quer começar a produzir essa biodiversidade. O que você recomenda para dar início? Então, Marlon, uma boa dica e uma dica fácil que o produtor rural pode começar a trazer esses cuidados com a conservação da natureza, com o ganho, né, de biodiversidade na sua propriedade rural, é a questão do manejo da espécie exótica invasora. Então, assim, é muito difícil, né, a gente explicar para o produtor rural o que são essas espécies exóticas invasoras, porque são aquelas espécies que são comuns na propriedade rural, porém são espécies que não
não trazem um ganho, né, da conservação da natureza e da biodiversidade. E a gente pode começar falando, né, explicando aqui o que são essas espécies exóticas invasoras. Então, essas espécies exóticas, elas são árvores, folhagens que não fazem parte da nossa natureza. Elas são de outros países, de outras regiões, né? E por elas não fazerem parte da nossa natureza, por elas não serem nativas daqui, elas acabam prejudicando as nossas plantas nativas, as nossas árvores nativas, né? A floresta nativa que a gente tem na nossa propriedade, né? Então, hoje em dia é muito comum a gente ver, sabe, Marlon, nas propriedades rurais, muitas dessas espécies exóticas invasoras. E essas espécies exóticas, muitas vezes, elas são comuns para os produtores rurais e muitas vezes fazem parte do seu dia a dia. Então, a gente precisa explicar primeiramente para o produtor rural quais são, digamos assim, os prejuízos, né, as desvantagens que essas espécies trazem para a sua propriedade rural. E acabam que no final fica claro para eles que elas prejudicam aquele ambiente, elas prejudicam não só a natureza, mas, né, a propriedade como um todo. E eu trago aqui alguns exemplos que são muito assim comuns nas áreas, né? A gente em toda visita conversando com o produtor ou visitando, né, caminhando pela propriedade, a gente consegue ver a uva do Japão, o lírio do brejo, o alfeneiro, né? Então são essas espécies as mais comuns hoje dentro das propriedades rurais. Inclusive a famosa ameixa amarela, que é aquela ameixa que a gente sempre fala pro produtor dele, mas os bichos gostam, né, de se alimentar, ou até mesmo o próprio produtor rural gosta muito aí de comer mesmo, né, a ameixinha, né. A gente sempre precisa primeiro relatar pro produtor quais são essas espécies, né, e como eles podem depois, lá na frente, fazer o manejo, né, e que elas precisam ser cortadas e no lugar delas a gente precisa plantar as espécies nativas, né, especialmente essas que dão frutos, né, e que atrai os passarinhos, que atrai os pequenos animais, né, os mamíferos e os polinizadores que vão contribuir aí para a agricultura, para as lavouras de dentro das propriedades. Alessandra, eu estava pensando aqui agora enquanto você falava, e se eu cortar todas as árvores que são invasoras? Mas que de certa forma assim elas servem de alimento para a fauna nativa. Não vai ter problemas para os pássaros, que por exemplo eu vejo lá empolerados na uva Japão se alimentando? Sim, Marlon, você está certíssimo. Como eu falei, realmente em algumas áreas as exóticas podem ser a única fonte de alimento para as aves, né? Como eu falei para você, muitos dos produtores relatam isso pra gente. Mas o passarinho adora comer a frutinha dessa árvore aqui, e aí eles não vão ter outras árvores para se alimentar, né? Então, por isso que a gente recomenda que o manejo dessas espécies, né, dessas árvores, elas sejam feitas aos poucos, elas podem ser substituídas aos poucos pelas espécies nativas e pelas espécies que produzem frutos, né, de crescimento rápido, que vão crescer rápido e vão produzir logo fruto para substituir aquele fruto exótico que estava alimentando os animais. Então a gente sempre fala, né, que no lugar de uma planta exótica, de uma árvore exótica retirada, que a gente plante, né, mais 3 frutas nativas, né? E é importante dar o tempo para as nativas crescerem e frutificarem. Então, você tirou a árvore adulta, né? Aquela árvore grandona que está frutificando aquele monte de fruto exótico, e aí você planta no lugar dela 3 frutíferas nativas. E aí, se você vê que embaixo dessas árvores que você plantou estão vindo aquelas exóticas, aquela rebrota da espécie exótica, você tira aqueles brotos para não deixar contaminar de novo aquela floresta pelas árvores exóticas. Então, é um manejo contínuo que o produtor rural tem que fazer na sua propriedade, substituindo as plantas exóticas pelas plantas nativas. Poxa, perfeito, mas vamos lá. E como que a produtora deve fazer esse manejo? Claro, Marlon, eu posso falar aqui rapidamente como o produtor rural, ele consegue, né, fazer e seguir com o manejo da espécie exótica dentro da sua propriedade. Primeiro, eu quero lembrar que nas áreas de APP, que são as áreas de preservação permanente, né, que são aquelas matas que estão no entorno dos rios, dos lagos, das nascentes, né, e que elas são protegidas pela legislação, ali, Marlon, não se pode cortar nada sem a autorização do IAT, que é
é o Instituto Água e Terra, que é o órgão ambiental aqui do estado do Paraná, que, né, está monitorando e cuidando aí das áreas naturais. Então, nessas áreas, nem mesmo as espécies exóticas podem ser cortadas sem autorização. Aí, nestes casos, o produtor rural, ele precisa solicitar a autorização do IAT por meio do sistema ambiental, que é o Sistema de Gestão Ambiental do Instituto, né, IAT, que é o famoso SGA. Então, o produtor rural, ele pode fazer de forma online esse pedido de autorização, ou se ele tiver alguma dificuldade, não está conseguindo fazer ali de forma online, ele pode ir diretamente no escritório regional do IAT, ali do teu município, né, do seu município, perguntar para um técnico do IAT de qual forma ele pode proceder com essa autorização, né? Sabe, mas assim, nas demais áreas da propriedade, o produtor rural, ele pode e deve cortar essas espécies exóticas, porém, com todo cuidado para não danificar a vegetação nativa que está ali no entorno, né? Então, tem várias maneiras de combater as exóticas invasoras, que podem ser colocadas em prática em qualquer propriedade. Então, a gente sempre orienta o produtor rural quais maneiras, né, ele pode trabalhar para fazer o manejo dessas espécies exóticas invasoras. Dentro da rotina ali da tua propriedade rural, dentro da forma que facilite e que ganhe mais resultado ali para combater as exóticas invasoras, né? E a seguir a gente vai conhecer uma dessas maneiras, técnicas que podem auxiliar o produtor rural a fazer o controle, né, da espécie exótica invasora dentro da tua propriedade. Você pode fazer o arranquio manual das mudinhas que estão nascendo embaixo da árvore-mãe, mas tem que tirar toda a raiz. Pode cortar a árvore com o machado ou motosserra, bem rente ao solo. E se ela rebrotar, tem que cortar os brotos periodicamente. Dependendo do caso, você pode fazer o anelamento do tronco da árvore, que é recomendada para as árvores que estão no meio da floresta e na APP. Com o auxílio de um facão, você descasca uma parte do tronco como um anel, tira toda a casca e até uma parte do tronco para que a árvore exótica seque com o tempo. Mas olha, tem que ser em toda a circunferência do tronco, senão não dá certo. Essa árvore vai secar e servirá de poleiro para as aves que visitarão a área e vão ajudar na recuperação do ambiente, trazendo sementes para lá. E com o tempo, a árvore vai cair e você pode utilizar a madeira. No caso de gramíneas, como as branquiárias, ou exóticas arbustivas como o lírio do brejo, tem que fazer a roçada. O lírio do brejo se desenvolve muito rapidamente e chega até a interromper o fluxo de água em córregos e nascentes. Não é fácil, mas precisa ser manejado. Bastante coisa pode ser feita. E você, ouvinte, aí, se precisar de mais informações sobre as exóticas invasoras, você pode também conversar com o técnico de agricultura da JTI ou falar com a SPVS. E sabe aquele momento que você, produtor, lá está descansando, tomando seu mate na varanda, jogando conversa fora com a família, tirando cochilo na rede. Nesse momento você está produzindo natureza. Sim, pois se você deixou o mato crescer nos locais certos da sua área, o solo está protegido, as minhocas estão decompondo a matéria orgânica e transformando em nutrientes. Os passarinhos e os outros bichos se alimentam dos frutos, dispersam as sementes e polinizam as plantas. Assim estão fazendo o serviço mais importante para a agricultura e para a vida no planeta, os serviços ecossistêmicos. Hoje agradecemos a Alessandra por essa conversa tão agradável. Se você quiser saber mais sobre os serviços ecossistêmicos e por que toda a humanidade depende deles, fique ligado na rádio JTI Bio, pois no nosso próximo programa vamos contar como tudo isso funciona. Essa foi uma produção da JTI e da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, SPVS. Fiquem ligados nas próximas edições da Rádio JTI Bio e vamos produzir natureza juntos.